vamos começando a gravação da aula número 7 aqui do nosso curso grátis de Photoshop para iniciante, e vai ser a aula de finalização de imagens focada em Camera Raw, tá? Então vamos aprender aqui o básico do básico do básico do Camera Raw para vocês. E vamos lá. Cara, eu resolvi pegar uma arte para essa aula aqui. Foi uma arte que eu já que eu postei lá no meu Instagram, né? Inclusive me sigam no meu Instagram, o mesmo arroba em todas as redes sociais, ele tá aqui na descrição desse vídeo. Eu posto artes lá 3 vezes por semana no mínimo. E, cara, é muito importante para mim que vocês saibam o que é a pós-produção de uma arte no nosso dia a dia como designer gráfico, principalmente para quem trabalha com pôster como eu. Normalmente, você vai montar a sua arte e você vai chegar no resultado mais ou menos parecido com esse daqui. Só que quando você chega nesse tipo de resultado, você vê que as cores vão estar um pouco desequilibradas, você pode não estar 100% satisfeito com a iluminação, com a textura de tudo, e é nesse momento que a pós-produção começa. E quando a pós-produção começa, tem algumas coisas que eu faço. A primeira coisa são os LUTs, tá? Que são os filtros, como a gente aprendeu na aula anterior. Então aqui eu busco usar filtros que tragam um equilíbrio maior para minha arte. Então aqui eu estou usando dois filtros, o Two Stripe e o Three Stripe. O Two Stripe ele vem para dar uma equilibrada nas cores. Ó, você vê que os azuis, alguns estão mais pro azulado, pro ciano, alguns estão mais pro roxo. Eu venho aqui no Two Stripe e dou uma equilibrada em tudo. E o Three Stripe ele aumenta um pouco a saturação de tudo para ficar no nível de cor que eu quero. Para vocês usarem os LUTs, muito fácil. Você vem aqui nas camadas de ajuste, nessa bolinha cortada ao meio, vocês vão escolher o Color Lookup e aqui vocês vão escolher entre os vários LUTs que vocês quiserem. E aí é tentativa e erro, tá? É vocês escolherem alguns, verem o que vocês gostam, irem brincando com a opacidade, até chegar no resultado que vocês acham satisfatório. Depois disso, depois dos LUTs, você vai juntar essa camada dos LUTs com a camada com o grupo da sua arte como um todo, né? A arte toda tá aqui dentro. E você vai juntar esses dois, você vai gerar uma nova imagem e em cima dessa imagem você vai fazer o tratamento do Camera Raw. E vocês conseguem ver a diferença daqui, ó, da imagem antes e depois do Camera Raw. A gente usou ela para acentuar alguns efeitos, você pode ver aqui principalmente no rosto dele, para deixar as texturas um pouco mais chamativas, a pele um pouco mais vibrante, mudar algum tipo de coisa. Mas eu vou abrir aqui o Camera Raw do zero, eu vou deletar essa camada, eu vou tratar ela de novo aqui com vocês, pra gente poder entender um pouco do Camera Raw no geral. Eu tenho um vídeo aqui um pouco mais completo sobre o Camera Raw, vocês podem conferir, mas aqui hoje o importante é vocês aprenderem o básico, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, iniciante no Photoshop, vai abrir o Camera Raw, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, filtro, Camera Raw Filter, e é muito importante que a sua imagem esteja em um objeto inteligente, tá? Então se não tiver, você clica com outro botão e clica aqui em converter em objeto inteligente, tá? Para você poder mexer nesse filtro depois, se você achar necessário. Então você vai vir aqui, ó, Filter, Camera Raw Filter, vai abrir essa telinha linda, e aí a primeira coisa que você faz é vir aqui no perfil e você vai clicar aqui em Browse Profiles. Você vai clicar aqui e aí você vai abrir essa pasta aqui que tem efeitos pré-definidos, são tratamentos pré-definidos para a arte de vocês. Então você vai ter 4 grupos e 3 grupos na verdade. Um desses grupos é o grupo de Black and White, que não costuma fazer sentido para vocês, tá? Se normalmente não quer tratar sua imagem 100% em preto e branco, se você quiser você tem esses efeitos aqui, mas você vai ter o grupo dos filtros mais artísticos, que são filtros um pouco mais fora da casinha, né? E você pode passear por todos eles. Você vai ter os filtros mais modernos, que são filtros que têm efeitos de cores um pouco mais fora da casinha também, mas são numa pegada um pouco mais colorida, um pouco mais atual, um pouco mais contemporânea. Muitos filtros legais aqui. E aí você tem também o Vintage, que são filtros com uma pegada um pouco mais antiga, uma parada um pouco mais anos 70, um pouco mais anos 90, que dão esse toque de antiguidade para sua arte. Eu vou equilibrar, vou esquecer totalmente o tratamento que eu já fiz para essa arte, eu vou fazer um do zero aqui com vocês. E aí, vocês vão passando aqui e só de vocês passarem o mouse aqui por cima, vocês podem ver que a sua imagem já vai ficando padrão naquele filtro. E sei lá, eu gostei desse filtro aqui, ó.
Isso aqui é bem diferente da minha arte original, mas eu gosto bastante. E, sei lá, eu acho que eu consigo fazer um tratamento de imagem bom a partir desse filtro aqui. Então você dá OK. E aí a sua imagem já vai estar tratada só daquele filtro. Então você já testa aqui, ó, já consegue ver a diferença do antes e depois, mas a gente volta lá no Camera Raw Filter que a gente pode ajustar algumas coisas. Aqui, ó, você pode controlar o quanto esse filtro é aplicado. Vou estar aqui no 0%, não vai estar nada. No 200 ele vai estar em excesso e no padrão dele é aqui no 100. Então eu acho que aqui um pouco acima do 100 vai estar bem legal, vai dar um efeito bem bacana para nossa arte. E aí aqui, gente, vamos lá. O Camera Raw para iniciantes, como eu já disse na arte anterior, é um eterno. Isso aqui para iniciante, e tem muita gente mais experiente em alguns contextos, usa ele assim também, e eu incluso. É um eterno arrastar coisa para um lado e para o outro, até você ver o que fica bom. É importante você entender o que cada coisa quer dizer. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem esses grupos. Vamos abrir um por um. Cada grupo aqui quer dizer uma coisa. Então aqui nos grupos, dentro do grupo de light, por exemplo, eu sei que tudo que a gente mexer vai ter a ver com a luz. Então aqui, ó, eu acho que a minha arte está muito clara. Então a exposição, ó, as coisas de luz, eu vou tender a botar aqui para baixo, ó. Tá muito clara, assim já fica um pouco mais legal. O contraste, para mim o contraste está muito alto, então posso diminuir ele um pouquinho, ó. Assim ele está muito alto, assim no normal ele está muito alto, então posso diminuir ele um pouco. Os highlights, que são a parte clara, eu acho que dá para aumentar um pouquinho. As sombras, eu acho que tá tudo muito escuro, então eu vou puxar as sombras aqui um pouco para cima, bem para cima. Os brancos, acho que aqui os tons de branco pode dar uma baixada um pouco para não ficar estourado. Os tons de preto, assim como as sombras, tá tudo muito escuro, então eu vou puxar um pouco aqui para cima, mas você vai testando até você sentir que tá ficando bom, sabe? Então, na cor, aqui é o balanço de cor. Então, pô, tá muito esverdeado aqui, eu vou tentar puxar um pouco pro vermelho. Mas como a cor do Pistons é azul, eu preciso que ela fique um pouco mais azulada também, então puxo para cá. A arte está um pouco pálida, então a gente vai aqui no Vibrance e dá uma aumentadinha na saturação também. Agora as cores estão um pouco mais saturadas. Mas agora aqui, ó, eu tô achando tudo muito sem contraste, então eu vou vir aqui no contraste, vou aumentar um pouquinho e assim já fica melhor. Entendeu? É um eterno arrasta e arrasta para um lado para o outro para testar. Aqui nos efeitos é o mais legal, acho que é o diferencial do Camera Raw, que você pode aumentar algumas coisas muito específicas, tipo, a arte está meio plana, agora ele é muito sujo, ela tem muita textura, eu quero destacar essas texturas. Então você vem aqui em textura e ó, você aumenta e a sua arte vai ficar... Eu vi alguém usando essa expressão uma vez, eu achei genial, eu vou usar ela para sempre. A sua arte fica mais crocante aqui, sabe? Então você aumenta aqui a textura, aumenta a claridade sem querer, mas a qualidade é um tipo de textura também. Então você aumenta os dois aqui, ó, e agora a sua arte tem mais definição. O dehaze, que é quase que a proximidade da sua arte da câmera, então ele dá um pouco mais de definição também. Mas aqui, ó, e agora tá com um contraste muito alto, então a gente pode vir aqui e diminuir um pouco o contraste, aumentar um pouco os tons de branco e diminuir um pouco as sombras. E aí vai ficar assim, ó. E aqui o grain é o granulado, eu gosto muito porque ele... Tá vendo que tem algumas trechos que estão meio borradas aqui? O granulado ajuda a dar um efeito legal de impressão e deixar a nossa imagem um pouco mais de textura. Então você dá uma aumentada aqui no granulado também. A curva é uma grande ferramenta curva, a gente falou mais dela na aula anterior também. Então você pode mexer aqui ó, ali em S, que o contraste está muito alto. S invertido, como eu ensinei para vocês. O Color Mixer é o mais legal, que você vai pegar cada cor dessa imagem e você pode mexer na tonalidade dela. Então aqui é o vermelho, puxando um pouco mais pro laranja ou pro rosa. E todas as cores com variações perto. Então aqui, esse Nike tá muito verde. Então eu vou vir aqui pro verde e vou tentar puxar ele um pouco mais pro azul. Não deu certo, eu vou aqui no ciano de baixo e puxo ele um pouco mais pro azul. O azul aqui, eu puxo ele um pouco mais pro roxo, para ficar um pouco mais azulado. E aqui a gente já tem uma cor mais próxima do que eu quero. Então você sempre olha para sua imagem e pensa, o que eu quero mexer? O tom de laranja, eu quero deixar ele um pouco mais avermelhado, o tom da pele dele. Então eu puxo o laranja para cá. Entendeu? Ah, mas esse vermelho tá muito sem vida, então eu vou vir aqui, eu vou aumentar a saturação dele. Esse azul, pô, eu quero que o azul fique um pouco mais acinzentado, então eu vou vir aqui, ó, eu vou abaixar e a gente já vai ter esse efeito bem legal. Aí, pô, curti muito isso daqui, vou abaixar o oceano para acompanhar esse efeito. É teste. Isso aqui chegou, isso aqui podia muito ser a variação da minha arte, eu acho que eu vou postar essa variação inclusive no Twitter.
E ficou muito legal. E aí na luminância é o quanto as cores vão estar escuras ou mais claras, sabe? Então, pô, o vermelho padrão tá aqui, eu acho que ele podia ficar um pouquinho mais escuro e o laranja da pele um pouquinho mais claro, para dar um contraste mais legal. O azul, agora que ele quase sumiu, eu quero que o que tava azul fique um pouco mais escuro também. Então a gente vai ter esse efeito aqui e o Nike um pouco mais claro. Então a gente puxa esses dois para cá. E aí a gente vai chegando nesse efeito. O Color Grading, eu quero que vocês não mexam, iniciantes não precisam mexer nisso aqui, mas basicamente é o direcionamento de luz da sua arte. Então você vai escolher tipo as sombras, se você quer deixar as sombras azuis, os highlights amarelos e os tons do meio em vermelho. Vocês vão mexer aqui. Mas eu não quero que vocês mexam nisso aqui por enquanto, tá? Iniciante, só o Color Mixer já tá excelente, tá bom? Mas é basicamente para cá, para aqui que isso daqui funciona. Detalhe, aqui é o que eu falei, você pode aumentar a nitidez da sua imagem e você pode tirar um pouco do ruído também para deixar um pouco mais fluida, tá legal? Então você aumenta um pouco isso daqui para tirar o ruído e aumenta um pouco isso daqui para aumentar a definição da sua imagem. A parte óptica, você vai mexer na distorção, você pode distorcer essa imagem para dentro ou para fora. Às vezes eu distorço um pouco para fora, mas não acho isso tão útil. A vinheta, você pode fazer uma vinheta positiva, uma vinheta negativa, né, que é a vinheta preta, que a gente costuma usar, ou positiva, que é uma vinheta branca. Aqui eu acho que a vinheta branca ficou um pouquinho legal, então você dá esse efeito meio bacana para sua arte. Essa parte aqui a gente não mexe, tá? O Land Blur vocês não precisam mexer. E a calibração você mexe no tom geral das suas cores. Então aqui o vermelho vamos puxar um pouco mais pro laranja. O azul sumiu, então mas a gente pode puxar um pouco mais aqui para outras cores. Se a gente puxar um pouco aqui pro ciano, ele fica um pouco mais acinzentado e eu gosto bastante. Verde a gente não tem, então é irrelevante, mas é a mudança aqui das cores no geral. E você pode mexer na saturação delas também, tá? Mas isso aqui é uma saturação diferente de calibração. Ela não é tão potente, ela trabalha só nas cores específicas, tá? Então depois disso você vai dar o OK. E aí você vai ver como a pós-produção transforma a sua arte numa arte completamente diferente, sabe? E aí as últimas coisas que eu trato aqui são os olhos, ó. Eu limpei o branco dos olhos do Cade Cunningham. Se você ver aqui de perto vai dar para ver melhor. E aqui eu deixei o tom do olhar dele um pouco mais azulado, tá? Então aqui, ó, para eu mexer nos olhos, para eu mexer na cor dos olhos, o que basicamente eu vou fazer é criar uma nova camada com o brush preto do Photoshop e eu vou pintar de preto aqui tudo que for a parte branca do olho dele, tá? Tudo eu vou pintar de preto. Você tem que ter certeza que ele tá com esse olhar aqui de capa de álbum de banda emo. Você vai vir aqui no modo de mesclagem e vai clicar no Hue. E aí o olho dele vai estar totalmente branquinho. E para mexer na cor dos olhos, também é bem simples. Você vai criar uma nova camada de Hue and Saturation, clicar aqui no Colorize, botar a cor dos olhos que você quiser nele. Vou botar uma cor vermelha aqui só para ficar diferente. Você bota a saturação aqui em torno de 50 e 60, inverte a máscara e aí você vem pintando só dentro da bolinha do olho dele, tá legal? E aí você fazendo assim, pintando com a máscara, ele vai ter esse olhar da cor que você quiser. As cores, esses dois tratamentos aqui são muito importantes você sempre fazer no branco dos olhos, dos dentes, e se ele estiver usando uma camisa branca que esteja com um reflexo de cor muito forte, que não tá, aqui tá 100% esbranquiçado, é muito importante você sempre fazer isso no olho e no dente das pessoas, tá? Porque são coisas que precisam estar brancos sem influência da luz. Senão o dente pode sair amarelado, ou avermelhado, ou esverdeado, e aí vai tirar muito da sua imagem e a íris do olho também. Ele pode acabar ficando com um olhar muito azulado, aí vai dar um aspecto quase alienígena que você não quer na sua arte. Então, gente, para pós-produção, o que eu acho importante para vocês é isso. A aula número 7 fica por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. E pro pessoal da live, me espera aí que eu vou finalizar a live daqui a pouco já. Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.